Graças a Deus. Eu queria louvar a Deus, irmãos, pela vida de todos os presentes e especialmente pela vida do nosso irmão pastor André. André esteve conosco ao longo de toda a semana, nos ministrando um curso sobre espiritualidade cristã, e foi um momento especial. Quinta, sexta e sábado, sempre à noite, momentos de muito abençoados pela palavra de Deus, pela presença do Espírito no nosso meio. E graças a Deus que o Senhor nos trouxe o André, a Nayane, e eles estiveram conosco e estarão conosco ao longo do dia também. Ele pregará hoje pela manhã e também logo mais à noite, e eu queria convidá-lo então para ministrar a palavra. Logo depois nós teremos o nosso momento de ceia, e eu convido você a se preparar para isso, enquanto ouvimos a palavra do Senhor. Meus amados, graça e paz, um bom dia a todos. Antes de ir para o que interessa, que é a palavra do Senhor, eu peço oração pela minha esposa, Nayane. Ela está com uma dor de dente muito forte, né? Nós passamos a noite inteira naquela angústia, naquela agonia, e praticamente não dormi, né? Essa madrugada ela também não. E é tão ruim quando você vê alguém sofrendo, que você ama do seu lado e não pode fazer absolutamente nada, e ela gemendo de dor, literalmente gemendo de dor. Ela está lá deitada, tomou uma medicação, mas vamos ver o que é que Deus vai providenciar para que isto seja resolvido. Mas a bichinha está sofrendo bastante. Mas pela graça de Deus, neste momento de sofrimento, né, nós iremos pregar a palavra. Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. Nós iremos fazer a leitura de um dos textos mais conhecidos dos evangelhos, Jesus acalmando a tempestade. Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo 35. O texto sagrado nos informa o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou ele aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos a assistência do Teu Espírito para que o nome de Cristo seja glorificado.
Este é o nosso desejo, e edifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, amém. Provavelmente você já deve ter escutado testemunhos impactantes, fortes experiências de conversão, livramentos que foram expedidos pela mão poderosa e invisível do Senhor, além daqueles testemunhos que contam sobre o sobrenatural e o extraordinário da parte do Senhor, que são testemunhos que desafiam a nossa razão, exigindo muito da nossa fé. Ora, nós somos cristãos, e como disse o Dr. R.C. Sproul, o cristianismo está fundamentado nos milagres. E ele continua: elimine os milagres e você acaba com o cristianismo. Nós acreditamos no poder de Deus. Nós acreditamos no sobrenatural do Senhor. Não apenas acreditamos, eu particularmente, digo por mim, não apenas acreditamos nos milagres que são narrados e descritos na Bíblia, mas eu acredito que hoje Deus continua intervindo, Deus continua agindo no nosso meio, milagres acontecem, o sobrenatural de Deus invade o nosso mundo natural, pessoas são afetadas, transformadas pelo poder de Deus. A conversão, por exemplo, a transformação, a regeneração é um milagre da parte do Senhor. Além dos outros milagres que acontecem o tempo inteiro, Deus está agindo e continua agindo no nosso meio. Acreditamos em milagres e glorificamos a Deus quando nós ouvimos testemunhos impactantes, testemunhos que glorificam a Deus. Mas, amados, é bem verdade que nós precisamos ter muito cuidado com alguns testemunhos, porque hoje nós temos o que nós podemos chamar de os testemunheiros de plantão, que são aqueles que praticam o que nós podemos chamar de estelionato em nome da fé. Pessoas que mentem, que contam mentiras em nome de Jesus e que fazem suas vítimas nas igrejas, manipulando as massas, contando sobre aquilo que Deus fez, contando sobre coisas extraordinárias, mas que na verdade não procede, quando na verdade não é verdade. E a gente vê pessoas eufóricas, correndo atrás de testemunhos que não tem um pingo sequer lá no fundo de verdade. Por isso nós precisamos de muita cautela, nós precisamos ter muito discernimento para de fato saber se aquilo que está sendo contado, aquilo que está sendo transmitido é verdade e tem como objetivo glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante de um testemunho. O texto que nós acabamos de ler se constitui um relato testemunhal. E é curioso que esse testemunho que é contado, ele é contado por um pescador. Isso aqui é a história de pescador. Na verdade, o Evangelho segundo Marcos é o Evangelho segundo Pedro. Marcos escreve este Evangelho, mas a voz que está por trás desse Evangelho é a voz de Pedro, do apóstolo Pedro, outrora pescador e que fora escolhido pelo Senhor para ser apóstolo. Marcos é apenas o secretário. Pedro está dizendo a Marcos tudo aquilo que ele presenciou, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que foi demonstrado pelo poder extraordinário que havia na pessoa de Jesus Cristo. E Pedro
aqui especificamente está contando a Marcos uma experiência que ele teve no mar da Galileia com o Senhor Jesus Cristo, num momento trevoso, onde a tempestade estava ameaçando colocar o barco a pique. E aí nós levantamos uma pergunta: será que nós devemos depositar fé nesse testemunho? Será que nós podemos depositar a nossa credulidade nessa história? Será que Pedro está nos contando a verdade? Será que Marcos, o narrador sagrado, está nos transmitindo uma verdade? Será que podemos confiar nesse relato testemunhal? Eu acredito que sim. O doutor Richard Dawkins, que é um estudioso do Novo Testamento, ele diz que uma das maiores provas de que um texto antigo como esse é verdadeiro é o que ele chama de detalhe irrelevante. As lendas antigas do primeiro século não se ocupavam, em suas histórias, com detalhes irrelevantes. Mas aqui nós temos detalhes irrelevantes. Por exemplo, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Por que outros barcos também o acompanhavam? Esta informação é irrelevante, porque a concentração é sobre o barco onde se encontra Jesus com os seus discípulos. A nossa atenção está voltada para o barco onde Jesus se encontra, mas aqui Pedro faz referência a outros barcos, e este detalhe é um detalhe irrelevante. Um outro detalhe irrelevante é que Jesus estava dormindo na popa do barco. Este é um detalhe irrelevante. O que isto significa então? Significa que Pedro de fato estava lá e era uma testemunha, e sua memória estava viva, enquanto ele contava e passava para Marcos essas informações. Marcos, nós estávamos com o propósito de atravessar para o outro lado, nós estávamos no mar da Galileia, e eu lembro que outros barcos também estavam conosco, acompanhando a gente, e no momento da tempestade Jesus estava dormindo, e ele estava dormindo, eu lembro, ele estava dormindo na popa. São detalhes, irmãos, que somente alguém que de fato estava ali presente, presenciando aquilo, poderia contar. Então nós estamos diante de um texto que é verdadeiro. A veracidade desse texto não pode ser contestada. Dr. Richard Dawkins, ele é uma autoridade do Novo Testamento, e os acadêmicos liberais encontram dificuldade para debater com ele sobre esse assunto. Por que esses detalhes irrelevantes? De fato, Pedro estava presente neste momento, neste acontecimento, como uma testemunha ocular, e ele passou para Marcos tudo aquilo que ele presenciou neste exato momento. Dito isso, uma pergunta é necessária: qual é o propósito desse testemunho? Qual é o propósito deste testemunho aqui? Para responder a esta pergunta, nós precisamos fazer uma combinação. Duas coisas devem ser ditas. O Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, ou segundo Pedro, se você preferir, este Evangelho é dividido em dois blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 8, e o segundo bloco vai do capítulo 9 ao capítulo de número 16. No primeiro bloco, capítulo 1 ao capítulo 8, Marcos tem o objetivo de nos comunicar quem é Jesus. Do capítulo 9 ao capítulo 16, ele se ocupa mais na missão de Jesus, o que ele veio fazer, qual é a missão dele. Bem, nós estamos dentro do primeiro bloco,
Estamos no capítulo 4 de Marcos, dentro deste primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 8. E o propósito aqui é revelar quem é Jesus. E gradualmente Marcos vai fazendo isto. Ele vai revelando a pessoa de Jesus, quem ele é, gradualmente. Jesus vai se revelando em cada linha, em cada página, em cada história, nas parábolas que ele conta, nas histórias que são narradas. Jesus vai se revelando gradualmente e Marcos vai alcançando o seu objetivo. Esta é a primeira coisa que nós precisamos destacar, e nós queremos destacar então uma outra coisa que deve ser combinada a esta, para nós alcançarmos o objetivo desse testemunho. A outra coisa é o último versículo dessa narrativa, porque o último versículo dessa narrativa termina assim, fecha o texto da seguinte maneira: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O propósito de Marcos é revelar quem é Jesus. E o texto termina com os discípulos apavorados, se entreolhando e perguntando: quem é este que até o vento e o mar obedecem a sua ordem? Quem é este homem? Diante disso, nós podemos concluir uma coisa, amados. Nós podemos concluir uma verdade, e esta verdade é de natureza eterna. Jesus é o único ser que deve ser temido e adorado. E esta verdade merece no mínimo um amém da sua parte. Jesus é o único ser, o único ser. Ele é o único ser que deve ser temido e adorado. É isto que nós encontramos aqui nesse texto. E para sustentar esta verdade, eu quero, com base no texto, apresentar para os irmãos 3 razões através das quais nós podemos sustentar esta verdade. Jesus é o único ser que deve ser temido e adorado por 3 razões básicas que nós podemos encontrar no texto. A primeira razão é a seguinte: Jesus é o único ser que deve ser temido e adorado, porque Ele é fiel para cumprir e poderoso para sustentar a sua palavra. Ele é fiel para cumprir e poderoso para sustentar a sua palavra. O texto começa assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Jesus fala para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Jesus, portanto, empenha a sua palavra. E quando Jesus empenha a sua palavra, o que está em jogo e em xeque nesta viagem não é necessariamente a vida dos discípulos, mas a palavra que não pode cair por terra. Quando o vento forte, quando a tempestade, quando o aguaceiro que cai ameaça este barco, na verdade está ameaçando naufragar a palavra de Jesus. E você sabe o que é que acontece quando algo ameaça a palavra do Senhor Jesus? Olha o que acontece. Versículo de número 39. A sua palavra estava ameaçada. Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, dizendo:
aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Moral da história, versículo de número 1 do capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. O texto começa Jesus dizendo: passemos para o outro lado, e termina no versículo 1 do capítulo 5, e eles atravessaram o mar, chegaram ao seu destino. Jesus revela no início o destino da sua vontade, através das suas palavras: passemos para o outro lado. E esta palavra é sustentada no meio da viagem, quando Jesus repreende a tempestade para que ela se cumpra. E ela se cumpre porque Ele é fiel para cumprir e poderoso para sustentar a sua palavra. Diante disto, eu quero destacar uma grande verdade e em seguida uma aplicação prática. A grande verdade que deve ser destacada é a seguinte: a nossa existência, irmãos, depende única e exclusivamente da palavra de Deus. Os discípulos foram poupados por causa da palavra daquele que disse: aquiete-se e acalme-se. Lázaro, vem para fora. Talita cumi. A palavra de Jesus em ação, o verbo encarnado em ação, colocando a sua palavra para fora, dando vida, por exemplo, a quem está morto. Espiritualmente falando, você foi vivificado porque a palavra poderosa de Deus explodiu dentro do seu ser quando Ele disse: haja luz, e houve luz. E hoje você está aqui com vida, glorificando o Senhor da glória. A nossa vida, tanto física como espiritual, depende única e exclusivamente da palavra de Deus. Amados, nós dependemos da palavra do Senhor. A nossa vida depende dessa palavra. A nossa vida física depende dessa palavra. A nossa vida espiritual depende dessa palavra. O autor aos Hebreus, ele diz que, se referindo ao Filho, capítulo 1, versículo 3, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quando o autor aos Hebreus, inspirado, diz que Ele sustenta todas as coisas, Calvino comenta o seguinte sobre esse texto: tudo se desintegraria num só instante se a palavra de Deus não estivesse em ação o tempo inteiro. O sustentar todas as coisas é algo que está no presente contínuo. A palavra de Deus está sustentando todas as coisas. A sua vida, ela não está aleatória, ela não está alienada à palavra, ela não está independente da palavra. É o Senhor quem sustenta a nossa existência. Nós estamos vivos porque o Senhor está sustentando a nossa vida. E nós estamos vivos espiritualmente porque este mesmo Senhor está sustentando a nossa espiritualidade. A nossa existência depende da palavra de Deus, amados. Agora, uma aplicação prática para nós. Nós devemos andar pela fé na palavra de Deus e não pelo que o nosso coração sente. Conselho bem prático: ande pela fé na palavra e não pelo que o seu coração sente. Os discípulos não estavam andando pela fé, ou melhor, eles não estavam navegando pela fé. Eles estavam navegando pelas vistas. É tanto que Adolf Buhr diz que
os discípulos, como experientes pescadores, alguns deles, estavam atentos o tempo inteiro, porque eles sabiam que, embora as tempestades fossem imprevisíveis, elas eram previsíveis. Em que sentido? Naquele lago, que era uma espécie de caldeirão cercado de rochas, era sempre possível, embora imprevisível, ninguém sabia o momento certo, mas era sempre possível uma tempestade. O ar frio se chocando com o ar quente, de repente formava um aguaceiro e a tempestade caía naquele lugar. E os discípulos ficavam atentos, eles eram experientes. Adolf Puy, que comenta esse texto, o alemão que comenta esse texto, ele diz que os discípulos, eles ficavam atentos o tempo inteiro na viagem, e não somente atentos com os olhos, mas com os ouvidos, a fim de perceber os sons sibilantes, que já eram o prenúncio de uma tempestade. Eles ficaram atentos. Jesus não, Jesus está dormindo, e eles estão preocupados aqui com o que eles estão vendo e com o que eles estão ouvindo, e eles não conseguem perceber o poder extraordinário que está velado na pessoa do Cristo que dorme. Eles não descansam no Verbo encarnado, eles não descansam na palavra, eles estão pelas vistas, pelo sentimento, pelo instinto, quando na verdade eles deveriam depositar fé naquele que estava dormindo naquela embarcação. E eles são surpreendidos. Eles são surpreendidos. E quando eles são surpreendidos, e depois que Jesus acalma a tempestade, Jesus pergunta: por que tanto medo? Vocês estavam andando pelas emoções de vocês, e não pela fé. Onde está a fé de vocês? Vocês ainda não têm fé? Devemos andar pela fé na palavra de Deus, queridos. Nos momentos difíceis da vida, nós precisamos trazer à memória textos sagrados. Se você está passando por um momento de angústia, deposite a sua fé na palavra que diz: Ele é socorro bem presente na hora da angústia, no momento da tribulação. Se você está passando por um momento de enfermidade, você está doente, comece a depositar a sua fé nas promessas de vida eterna, onde não haverá mais doença. Se você está passando por um momento de pecado, coloque a sua fé naquele que é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar de toda injustiça. Confiança na palavra e não no que eu sinto. Eu preciso pregar para mim, e você precisa pregar para você. Porque te abates, ó minha alma? Confia em Deus. Pregue para você mesmo. Você está abatido? Está desesperado? Está em estado de instabilidade? Diga assim: por que te abates, ó minha alma? Confia em Deus. Por que te perturbas, ó coração? Não, confia no Senhor, confia na palavra dele que não passa. Tudo aqui passa, mas passará, disse Jesus, céu e terra, mas a minha palavra não passará, permanecerá. Jesus deve ser temido e adorado, e é o único ser que deve ser temido e adorado, porque ele é fiel para cumprir e poderoso para sustentar a sua palavra. Não confie muito no seu coração, não, mas confie na palavra de Deus. Desconfie da sua dúvida, mas nunca desconfie da palavra do Senhor. Você está em dúvida e isso gera ansiedade, desconfie da sua própria dúvida.
mas nunca desconfie da palavra do Senhor Jesus sobre a sua vida. Ele tem palavras de vida eterna, palavras de segurança para todo sempre, e essas palavras nunca cairão por terra. Amém, queridos? Nós temos no texto também uma segunda razão pela qual nós devemos prestar todo o nosso culto a este que é único e deve ser temido e adorado. Ele é o único ser, Jesus, que deve ser temido e adorado. A segunda razão, porque Ele cuida de nós, mesmo quando nós desconfiamos do seu cuidado. Jesus cuida de nós, mesmo quando nós desconfiamos do seu cuidado. Os discípulos não agem com fé, agem com dúvida, com incerteza. E quando eles acordam o mestre, isto aqui não é uma oração humilde: Senhor, por favor, nos ajude que nós iremos morrer. Não é uma oração humilde, mas é uma crítica da parte dos discípulos. Senhor, não te importa que morramos? Aliás, o termo que eles usam é mestre. Mestre, não te importa que morramos? Tu és nosso guia, tu estás nos instruindo, tu estás conosco à frente da gente, mas não te importas, não te preocupas. Eles estão desconfiados do cuidado de Jesus. Mas mesmo assim, mesmo desconfiados, Jesus se levanta e repreende a fúria do vento e a fúria do mar. Ou seja, a despeito dos discípulos, da fé que eles têm ou não têm, Jesus acalma aquela tempestade e revela que está preocupado sim com a vida dos seus discípulos. Diante disso, duas exclamações. A primeira delas: ainda bem que Jesus não depende da nossa fé para nos socorrer. Ainda bem, graças a Deus, que Jesus não depende da nossa fé para nos socorrer. Os discípulos não têm fé, eles estão passando por aquele momento de noite trevosa, raios e relâmpagos, o aguaceiro caindo violentamente como um dilúvio para exterminá-los, e eles não estão cantando o hino da vitória, não. Eles não estão cantando a música do MC Bin Laden numa versão gospel: tá com Cristo, tá favorável, tá com Cristo, tá favorável. Eles não estão na tempestade dizendo: está favorável, está tranquilo, está com Cristo, está favorável, né? Esses dias eu vi o pessoal: está com Cristo, está favorável, está com Cristo, está favorável. Não tem nada favorável aqui, tem nada de tranquilo. E eles não estão cantando o hino da vitória, não. Tem um hino que toca muita gente, que é: essa tempestade vai passar, ela não veio para ficar, ela tem seus dias contados. Os discípulos não estão assim, não. Os discípulos estão dizendo o seguinte: a gente vai morrer, vai perecer todo mundo, esse barco vai afundar e tu não te importas. Porque tem gente que em momentos de tribulação, né, canta. Mas os discípulos não estão cantando, eles não estão com fé. Mas ainda bem que Jesus não depende da fé dos discípulos, irmãos. Se Jesus dependesse da fé dos seus discípulos, se Jesus dependesse da sua fé, meu irmão, você já tinha afundado há muito tempo. Se Jesus dependesse da minha confiança, eu já tinha naufragado há muito tempo. Pedro vai dar uma demonstração disso, quando ele anda sobre as águas. De repente ele olha para o vento
que está soprando contra ele, e vai afundando, e aí Jesus dá a mão, o socorre, mesmo ele sem fé. Você ainda não aprendeu a confiar em mim, mas nem por isso você vai morrer. Ainda bem que ele não depende da nossa fé, meus irmãos. Você sabe que lá no fundo você não acredita tanto como você diz. E aí você fica assim tentando camuflar com orações. A gente tem dessa, fica tentando, velar isso. Será que vai acontecer mesmo? Fica duvidando de Deus. Mas aí o Senhor diz: meu filho, eu não dependo da sua fé, não se preocupe não. Eu não dependo da sua estabilidade emocional para fazer o que eu tenho para fazer. Então, se você tiver fé, é bom. Isso vai ser bom para a sua saúde emocional, psíquica, espiritual. Você vai confiar mais. Agora, caso você não tenha fé, problema seu. É um problema para a sua vida. Você vai se desesperar, você vai ficar inquieto, você vai ficar ansioso, mas eu vou operar. Eu não dependo da sua fé. Ainda bem, essa é a primeira exclamação. Ainda bem, graças a Deus, que Jesus não depende da nossa fé para nos socorrer. Mas nós temos uma segunda exclamação. Ainda bem que Jesus cuida de nós quando nós desconfiamos do seu cuidado. Ele está cuidando de nós mesmo quando o nosso coração revela incredulidade. Esta exclamação, como vocês percebem, é derivada desta. Mas eu quero focar no cuidado do Senhor Jesus, quando nós pensamos que Ele não está cuidando. Não sei quantos aqui já ouviram a história do súdito que sempre dizia ao rei: rei, Deus é bom. Um belo dia saíram para caçar, e aí no meio da caçada, o súdito disse para o rei: rei, Deus é bom. De repente um animal feroz apareceu, e ao invés de atacar o súdito, atacou o rei. O rei começou a lutar fisicamente com o animal feroz. De repente, no meio da luta, o animal pegou o seu dedo mínimo e levou embora. O rei olhou, perdeu o dedo mínimo, olhou para o súdito, e o súdito disse: rei, Deus é bom. O rei ficou intrigado com aquilo, irritado, disse: está preso. História é essa? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Perdi o dedo mínimo, agora Deus é bom, está preso. O rei prendeu o seu súdito no palácio. Um outro dia o rei foi caçar, não mais agora acompanhado, sozinho. Seu amigo estava preso, seu amigo de caça. Ele estava caçando, e de repente ele se depara com índios canibais. Os índios pegaram ele e levaram para o sacrifício, amarraram-no, e na hora do sacrifício, o cacique olhou assim e disse: para, este sacrifício é imperfeito, está faltando o dedo mínimo. Tira, desamarra ele, libera o homem. Ele ficou, meu Deus, obrigado, Deus é bom, paz. E ele voltou para o seu palácio, na expectativa de encontrar o súdito. Deus é bom, Deus é muito bom. E aí ele foi lá no súdito e disse: pai, você não sabe o que aconteceu? Contou a história. Disse: Deus de fato é bom. Agora, eu queria saber de uma coisa: se Deus é bom, por que Ele permitiu que eu lhe prendesse? Ele disse: rei, se eu tivesse com o senhor na hora, eu seria o sacrifício, porque eu estou inteiro. Deus é bom, rei. Deus tem cuidado de nós. A gente pensa que não. A gente pensa que está tudo dando errado, Deus não está nem aí, Deus está apático, Deus não tem nenhuma empatia com o nosso sofrimento, mas Deus sabe. A tempestade estava na agenda de Jesus Cristo, fazia parte do discipulado. Jesus sabia que uma tempestade iria afrontar os discípulos, fazia parte da agenda de Jesus.
E Jesus sabia que eles iriam revelar incredulidade, mas mesmo assim Jesus estava cuidando dos seus, Jesus está cuidando da sua vida. Ainda bem que Ele não depende da nossa fé, porque senão nós já teríamos naufragado. Você está em pé, não por causa da sua fé, você está em pé por causa de Jesus. Você não está em pé por causa das suas orações, até porque tem gente aqui que nem ora, é ou não é? Não precisa ser um profeta para acertar nisso. No meio de uma multidão assim, tem gente que não ora, e mesmo assim Jesus tem poupado a sua vida. Você não tem lá aquela intimidade toda com o Senhor, e mesmo assim o Senhor é íntimo de você, conhece você, sabe do seu sofrimento, cuida de você, está providenciando tudo e faz com que tudo coopere para o seu bem, para que você seja no final a imagem e semelhança dele. Você vai chegar lá, porque a palavra dele está empenhada sobre a sua vida. Terceira e última razão, porque Jesus é o único ser que deve ser temido e adorado. Simplesmente porque Ele de fato é o Deus que se fez homem. Esse texto, irmãos, pinta um quadro maravilhoso do mistério das duas naturezas que habitam uma só pessoa, a pessoa bendita do Cristo. E está explícito na narrativa, neste relato testemunhal, as duas naturezas de Jesus. Como homem, Jesus dorme. Depois de um dia de trabalho, depois de um dia exausto, como homem, Ele dorme. Mas como Deus, Ele acalma a tempestade. Os elementos da natureza, os elementos naturais obedecem à sua ordem. Como homem, Ele se cansa, e exausto, depois da faina, Ele cai. Mas como Deus, Ele se levanta e diz: aquiete-se, silencie, se acalme, e tudo obedece a sua ordem e o seu comando. Nós temos aqui as duas naturezas reveladas, a humanidade e a divindade de Jesus. Ele é plenamente homem e Ele é plenamente Deus. Ele é suficientemente homem e suficientemente Deus. Ele é totalmente homem e Ele é totalmente Deus. Temos aqui o mistério das duas naturezas numa mesma pessoa, a pessoa do Cristo. E o que é que isto nos comunica? Qual é a lição prática que nós podemos extrair diante desse quadro maravilhoso que Marcos nos fornece? O Jesus que é Deus e que também é homem. Nas horas mais escuras da vida, você pode se aproximar dele, a fim de que Ele lhe socorra, porque como homem, Ele entende a sua dor, e como Deus, Ele é soberano sobre ela. Você está cansado, fisicamente? Você tem trabalhado muito? Sua semana é lotada, e você às vezes vem para o culto assim, no meio da semana se arrastando, às vezes nem escuta direito a palavra, fica no final, acorda e diz: o que foi assim? Qual foi a mensagem? Você está cansado? Está exausto?
está abatido fisicamente, vá até Jesus, porque Ele sabe o que é isso. Ele caiu num sono profundo, depois de um dia de trabalho. Está cansado? Vá até Ele. Agora, Ele não apenas entende como homem. Tendo sido Ele homem, Ele entende. Ele sabe o que é isso, o que é estar cansado fisicamente. O que é trabalhar o dia inteiro e depois não aguentar. Os olhos pesam e você dorme. Ele não apenas entende, mas como Deus, Ele tem o poder de renovar as suas forças, de restaurar o seu vigor físico, de fazer com que você tenha uma semana abençoada e disposta na presença dEle, a serviço dos irmãos. Senhor, eu estou muito cansado. Ele diz: eu sei, eu entendo você, eu sei o que é isso, porque eu trabalhei muito, e como Deus eu tenho o poder de restaurar as suas forças. E Jesus nesta manhã diz: receba novas forças para caminhar. Está dando não, estou muito cansado, é muita coisa. Eu entendo, mas eu sou Deus, e eu lhe dou novas forças. Suas forças serão renovadas. Eu sei que você está cansado, eu entendo, mas eu sou Deus, e eu tenho o poder de renovar você. Você está sendo tentado? Será que tem alguma tentação do maligno minando a sua espiritualidade cristã, e você sente que está na iminência da queda, que está precipitando um abismo? Você está sendo tentado? O mal está lhe tentando? O maligno está tentando você? Você está vendo o perigo? Está com medo? Corra para os pés de Jesus, porque tendo sido Ele homem, em tudo foi tentado, diz o escritor aos Hebreus, mas em nada pecou. E Ele está habilitado, portanto, para lhe socorrer como sumo sacerdote em tempo oportuno. Se tem um ser que sabe o que é tentação, é Jesus. A gente não sabe, na verdade, o que é ser tentado, porque você nunca foi tentado no limite. Você não consegue, você não aguenta. Chega na metade, você cai. O único que foi tentado totalmente foi Jesus, porque era o único que tinha condições de resistir ao pecado. Nós não temos condições de resistir ao pecado. Quando a tentação está na metade, não precisa chegar ao final, porque nós não temos forças para resisti-la. Mas Ele resistiu, nunca pecou, foi obediente até morte, e morte de cruz, e está habilitado para nos socorrer como nosso sumo sacerdote. Está sendo tentado, então se aproxime dele e diga: Senhor, me livre disto, por favor, e Ele vai lhe socorrer, porque Ele está assentado no trono da graça e da misericórdia, e quando você se aproxima dele, Ele derrama graça e misericórdia sobre a sua vida. Peça socorro a Ele, momento de tentação, porque como homem, sendo Ele homem, tendo sido Ele homem, em tudo foi tentado. Sendo Ele Deus, Ele pode lhe socorrer dessa armadilha. Ele tem poder para socorrer você dessa armadilha. Mas quem sabe você já caiu, está em pecado. E agora? Pastor, eu caí, eu estou decepcionado e não sei o que fazer. Já me sujei.
Não estou sendo tentado, não. Já fui e não resisti. Estou em pecado. Estou com a culpa dentro de mim. Como homem, Jesus, Ele carregou os seus pecados e os removeu. E como Deus, na cruz do Calvário, Ele deu o seguinte brado de vitória sobre a sua vida: está consumado. Está consumado. Os teus pecados foram perdoados. Ele é o Deus homem que pode nos absolver de qualquer culpa. Ele assumiu na cruz do Calvário a nossa culpa, para que nós pudéssemos hoje assumir o seu perdão. Pode assumir o perdão nesta manhã. Assuma o perdão de Jesus Cristo. O Deus homem perdoa você. Fique tranquilo, você está perdoado em nome de Jesus. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós e que orou dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você foi perdoado. É por isso que este ser, Jesus, deve ser temido e adorado, porque só Ele tem poder para perdoar pecados. Diz já o salmista: tu tens poder para perdoar e por isso és temido. Só Ele pode absolver você dessa culpa, desse estado de pecado. E Ele assim fez na cruz do Calvário. Você está purificado, está limpo, para a glória dEle e para a alegria da sua alma. Quero concluir essa reflexão fazendo um inevitável paralelo entre esse texto e um texto conhecido do Antigo Testamento, o texto de Jonas. Irmãos, nós temos muita semelhança, tanto nessa história como entre essas histórias. Nós temos muita semelhança. Jesus está dormindo no barco. Jonas está dormindo no barco. O barco de Jonas é surpreendido por uma tempestade. O barco no qual Jesus está é surpreendido por uma tempestade. Jonas é acordado. Jesus é acordado. Uma intervenção da parte de Deus acontece aqui. E uma intervenção da parte de Deus acontece aqui. Os discípulos clamam. Os marinheiros lá que estão com Jonas também clamam. Mas parece que a semelhança só vai até aí. Porque neste caso aqui, Jesus repreende a tempestade. No caso de Jonas, Jonas é lançado ao mar. Mas na verdade, amados, não para por aqui a semelhança. A semelhança está exatamente aqui. Porque Jonas diz assim: vocês só serão salvos se a minha vida não for poupada. Eu preciso ser lançado ao mar. E quando Jonas é lançado ao mar, tudo se acalma. Se você continuar a história, Jesus vai se lançar na maior de todas as tempestades, na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, Ele recebe a tempestade da ira de Deus sobre Ele. Ele recebe ondas e ventos fortes de pecado, inferno e etc. Para que nós pudéssemos ter paz e bonança. Ele se lança na maior tempestade de todas, a tempestade da justiça e da ira de Deus.
Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. É isto que o Evangelho de Marcos prega. Este é o propósito da sua vinda. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. E Ele se lança na tempestade da ira de Deus para que nós pudéssemos chegar lá do outro lado em segurança. Jesus teve que naufragar para que nós pudéssemos chegar em paz do outro lado. Isto é o Evangelho. Jesus naufragando para a gente chegar lá do outro lado em paz. Assim, se a maior de todas as tempestades foi acalmada, embora você esteja passando por alguma ou outra tempestade na vida, o que importa, meu irmão? O que importa é que o maior problema foi resolvido. A tempestade da ira de Deus foi resolvida. Agora nós temos paz com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Fomos justificados porque o Filho de Deus, Ele não lançou uma corda para nos salvar, mas Ele se lançou lá de cima e mergulhou no mar, dentro do qual nós estávamos mortos, nos resgatou das profundezas e nos deu vida e vida eterna. E hoje nós estamos aqui para celebrar a morte do Senhor Jesus Cristo, na expectação da sua vinda. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, a nossa adoração, ela sempre é inadequada. Nós ficamos como os discípulos, meio que sem saber como adorar-te. Quem é este? Ó Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és homem Deus e Deus homem. Tu és esse ser misterioso, mas ao mesmo tempo não enigmático para nós, porque o Senhor se revelou a nós, e o Senhor se revelou a nós como nosso Salvador, como aquele que nos livrou do raio da ira de Deus. E nós queremos glorificar nesta manhã o Teu nome, Senhor, o Teu ser. Queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, sem perder a sensação de assombro diante desta realidade que assombra os discípulos, porque eles estavam apavorados, Senhor, na tempestade, mas quando ela se acalma, eles ficam mais apavorados ainda diante da Tua presença. Não nos permita perder isto, Senhor, um temor reverente diante de Ti, uma adoração reverente diante de Ti. Seja engrandecido, Senhor, para todo sempre. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.